Oi, gente, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o tempo de esperar em Deus, que realmente dói, é cansativo, mas é determinante pra saber se você vai ter um casamento feliz ou não. Então, vamos comigo pra gente discutir um pouco esse tema. Sabe, gente, quando eu me toquei que a minha vocação era matrimônio, eu era muito novinha ainda. Na verdade, tudo comigo aconteceu muito novinha, né? Eu casei muito rápido, casei com 18 anos, eu falo isso um pouco lá nos 20 fatos sobre mim. Então tudo foi meio rápido, assim, nesse sentido. Mas é que tinha todo um pano de fundo por trás, né? Eu cresci na igreja católica, como eu já falei também lá no 20 Fatos e tudo mais, sempre fui na renovação, sempre estudei muito sobre a fé, me aprofundei muito cada vez mais, assim, conforme eu ia entendendo e ia tendo capacidade, eu ia estudando cada vez mais. Quando eu entrei no convento, lá com 11 anos, por aí, eu comecei a me deparar com essa realidade de pensar, qual é a minha vocação? O que Deus quer pra mim? E nesse período, eu cheguei à conclusão que não era ser freira, né? Eu fiquei ali 1 ano e meio indo no convento, frequentando e voltava e tal. E foi um período de realmente assim, onde as irmãs conversavam muito com a gente fazia psicomotricidade, a gente fazia várias coisas justamente pra ver se a nossa vocação era a vida religiosa ou não. Então a gente estava assim a todo momento tentando ser dóceis ao Espírito Santo para que ele nos falasse. E de fato, eu era nova, mas eu já tinha consciência de que eu podia ter uma vocação ou não, né? Como eu falei, eu cresci numa família católica, a gente era católicos, assim, de rezar, de ir na missa, de estar sempre ali, vivendo a fé o mais que a gente podia, que a gente conhecia. Então eu tinha esse desejo ardente no meu coração de fazer aquilo que Deus queria para a minha vida. Tanto que eu tive a curiosidade de saber se era ser freira ou não. E aí, gente, quando eu cheguei na conclusão que de fato Deus esperava de mim que eu me casasse, que eu tivesse filhos, foi muito difícil, porque eu lembro até hoje, assim, que eu estava no convento, eu vivia muitas crises dentro do convento de vocação, assim, porque uma hora eu pensava, não, eu vou ser freira e é isso que Deus quer, eu vou ser esposa de Jesus, e de repente eu tava chorando, porque não, porque eu quero casar, eu quero ter família, e daqui a pouco eu tava chorando, sabe? E eu ficava muito assim, nervosa, e meu pai falava pra mim, filha, fica calma, quando você for saber sua vocação, Deus vai colocar no seu coração uma certeza e você vai ser feliz na sua vocação, né? A gente não tem como ser triste na nossa vocação. A nossa vocação, ela vai nos trazer felicidade, porque a gente vai estar fazendo a vontade de Deus. Então, eu lembro que numa dessas minhas angústias, o meu padrinho foi lá no convento no período que eu estava lá, no fim de semana que eu estava, ele foi, e aí eu conversei com ele, né, meu padrinho de batismo, eu falei pra ele assim, ai, padrinho, eu tô muito nervosa, muito preocupada, eu não sei se a minha vocação é ser freira, é ficar aqui ou não. E ele falou pra mim, olha, escreve num papelzinho o que você quer, quais são os seus sonhos, os seus planos, e vai na adoração, lá na Copiosa tem adoração 24 horas, né? Ele falou, vai, pega um horário de adoração, entrega pra Deus tudo que você tá sentindo, os teus planos, os teus sonhos, e fala, ó, Jesus, é isso aqui que eu quero, mas eu tô aberta à tua vontade, se o Senhor quiser mudar, muda. E aí eu fiz isso, gente, e foi só quando eu fiz isso que eu tive esse momento assim de realmente estar ali na frente de Jesus, naquela adoração, de entregar isso, que aí eu entendi que não, minha vocação não era o convento. Foi muito difícil deixar de frequentar o convento, porque eu gostava muito de lá. As freiras da Copiosa, nossa, elas têm meu coração até hoje, assim, eu amo muito elas são incríveis. E frequentar lá era muito bom, aí eu gostava demais. Só que, como eu falei, não era minha vocação, então não tinha por que eu ficar indo lá, dando até mesmo esperança para as irmãs de que um dia eu ia entrar no aspirantado, e na verdade eu não ia entrar, né? Então, quando eu percebi isso, eu falei, tá, ok, então um dia eu vou me casar, então um dia eu vou ser mãe, então um dia eu vou ter um esposo, eu vou rezar sobre isso, sabe? E eu comecei a rezar naquele período, eu tinha 12 anos, pelo meu futuro esposo. Eu tinha um caderno de orações onde eu anotava as coisas que eu sentia, que eu pensava sobre as minhas orações e tal. Eu tenho tudo anotadinho lá dos dias que eu rezava pelo meu futuro esposo e tudo mais, como que eu queria que ele fosse. E eu comecei a pensar, né, como que eu queria que o meu futuro esposo fosse, aquela coisa toda. E era difícil pra mim, sabe? Apesar de que eu era nova, fui nova, né? Até eu conhecer meu esposo, eu conheci ele com 17, então eu ainda conheci ele nova. Mas nesse período da adolescência, tá todo mundo namorando, todo mundo por aí ficando com um monte de gente, e eu me sentia assim, deslocada, porque eu não fazia nada disso e eu não queria isso pra minha vida. Eu sabia que quando eu encontrasse alguém, eu queria que fosse uma coisa séria, eu queria que fosse um rapaz sério, que a gente pudesse namorar, que a gente pudesse noivar, se conhecer, casar, formar uma família. Então eu tinha muito claro que eu queria alguém para formar uma família, né? Para que eu pudesse realmente ficar com aquela pessoa e não só alguém passageiro da minha vida, sabe? Isso é uma coisa que graças a Deus eu tive claro. Então, assim, se você é adolescente e tá me assistindo por alguma razão, sabe, não se deixa levar
pelos seus colegas, assim. As pessoas não são objetos pra gente ficar por aí usando e descartando. E também o nosso coração, a gente precisa cuidar do nosso coração, sabe? Ficar decepcionando o nosso coração e aí se apaixona e se decepciona, se apaixona e se decepciona e ficar nisso machuca muito, é muito difícil. E é claro que eu me apaixonei por pessoas aleatórias, assim, durante a minha adolescência, mas eu nunca fazia nada dessas coisas porque eu via que não era aquilo que Deus queria pra mim, né? E então eu rezava pelo meu esposo e eu lembro que muitas pessoas, assim, do meu convívio falavam assim pra mim: não, Brenda, você nunca vai achar alguém do jeito que você quer, você nunca vai conseguir encontrar. Eu chamava, né? Eu queria encontrar meu José. Tipo assim, você nunca vai encontrar o seu José. Olha o jeito que você se veste. Você acha mesmo que um rapaz vai querer uma menina que se veste do jeito que você se veste? E, gente, na minha igreja não tinha ninguém da maneira que eu queria, sabe? E ali, assim, parecia que todos os lugares que eu frequentava, eu nunca achava ninguém minimamente, assim, parecido com o que eu queria em alguém. Então eu pensava, poxa, será que esse meu querido vai vir de outra cidade, de outro país? Porque não tem ninguém aqui aonde eu conheço, assim, da onde tá no meu círculo social, que eu ache minimamente interessante nesse sentido, né? Então eu ficava muito angustiada com isso, muito agoniada, né? E eu ficava pensando sobre isso. Claro que eu não só pensava sobre isso o tempo inteiro, eu tinha outras coisas pra fazer e tal, mas eu pensava muito sobre isso, sim. E aí, esse período da espera pra mim era bem difícil, porque às vezes eu gostava de algum rapaz, ou surgia algum rapaz novo na igreja, e eu pensava, será que eu converso? Será que eu não converso? Será que vai dar certo se eu conversar ou não? Sabe, eu ficava criando várias fanfics na minha cabeça, porque eu sou assim, crio muitas fanfics na cabeça. Ficava criando várias fanfics na minha cabeça, e aí quando eu ia conversar com a pessoa, não era nada daquilo que eu tinha imaginado, sabe? Então eu tinha muito esse problema de ficar imaginando coisas na minha cabeça e na vida real não era nada daquilo que eu imaginava. E aí eu era muito intensa, assim, sabe? Quando eu gostava de alguém, eu era muito intensa e ficava. Mas tudo na minha cabeça, entendeu? Eu ficava fanficando tudo na minha cabeça. Na vida real eu não fazia nada, só na cabeça mesmo. Então eu vivia muito assim. E aí, justamente por viver muito assim, eu pensava, poxa, eu acho que eu nunca vou achar alguém que vai gostar de mim do jeito que eu sou. E eu sou diferente, né? Assim, não querendo ser aquela coisa tipo, ela é diferente de todas as outras garotas. Não é isso. É que cada pessoa tem o seu jeito único. E eu pensava, será que eu vou achar alguém que vai amar esse meu jeito único da maneira que eu sou? Ou será que eu vou ter que mudar alguma coisa assim, muito diferente? Vou ter que virar uma pessoa totalmente diferente pra eu achar alguém? E isso é uma coisa que uma vez eu vi uma moça falando, não vou lembrar quem, mas assim, no Instagram da vida, eu era novinha ainda, ela falou assim, olha, se você um dia quer casar, se você um dia quer ser mãe, se você um dia quer encontrar alguém pra você de fato se apaixonar, começa a pensar, poxa, como que eu quero que esse rapaz seja, né? Quais são os valores, as coisas que ele vai ter. E também você pensar assim, o que que eu quero poder oferecer pra ele. Então, quais virtudes, quais características que eu quero poder oferecer, sabe? Eu quero ser uma pessoa legal, eu quero ser uma pessoa que tem assunto, que conhece as coisas, sei lá, que já assistiu filmes legais, que já ouviu tais músicas, sabe? Que vai ter repertório para conversar. Até porque se você não se tornar uma pessoa interessante, você não vai ser interessante, né? Então, tipo assim, ninguém vai querer conversar com você, vai ser chato conversar com você. Então, eu fazia isso, eu ia atrás de ler livros dos temas que eu gostava, ia atrás de ouvir músicas, de pesquisar sobre as músicas, sobre os cantores, sobre acordes, sobre a história da música, que é uma coisa que eu gosto muito. Ia atrás da questão da religião, cada vez mais me aprofundando, entregando pra Deus. E de fato, eu encontrei o amor da minha vida muito nova, né? Eu tinha 17, tinha recém feito 17, né? Quando a gente se deparou pela primeira vez ali num grupo do WhatsApp. E a gente começou a conversar ali já, e desde então a gente ficou conversando muito, depois a gente parou, ele me deu uns vácuos lá. Mas enfim, isso é uma história para outro vídeo, eu vou contar nessa história ainda. Mas o que eu quero dizer com esse vídeo, assim, gente, é que, de fato, esperar em Deus é difícil, sabe? Quando a gente começou a namorar, muitas pessoas falam assim, vocês se casaram muito rápido, né? A gente namorou no total ali 11 meses, tipo assim, que a gente começou a namorar até a gente se casar, eu acho que deu uns 11 meses. As pessoas falam assim, é fácil ver a castidade assim, nesse curto período de tempo. E na verdade, gente, a castidade não é uma coisa que eu só comecei a viver a partir do momento que eu conheci o meu esposo.
Desde quando eu me toquei do que era castidade, acho que eu tinha uns 12 anos, claro que antes dos 12 também era criança, mas assim, com 12 anos mais ou menos que eu comecei a pesquisar sobre isso, que eu vi, gente, a partir daquele momento eu me decidi viver a castidade e eu vivi a castidade, então tinha uns períodos difíceis, tinha porque eu era adolescente, eu tava na puberdade e tudo mais, mas mesmo assim eu vivia a castidade, eu renunciava a muitas coisas, tinha coisas que eu queria fazer às vezes com meus amigos, assim, e em festas e tal, eu recebia convites, mas eu negava, porque eu sabia que não era apropriado para quem quer viver a castidade frequentar esses tipos de ambientes. Então eu tive que, de fato, renunciar a muita coisa por conta da castidade, para não estar em um ambiente que pudesse me fazer cair em tentação. Então, eu precisei renunciar a isso minha vida inteira, não foi só quando eu conheci meu esposo. Aliás, o pecado da castidade, né, envolve muitas coisas. Você pode praticar sozinho, você pode praticar com os olhos, com os ouvidos, enfim, tem várias coisas que você pode ferir esse mandamento da castidade. Então, todas essas coisas eu já estava guardando quando eu conheci meu esposo, né? Eu me casei virgem, ele também, e a gente, de fato, viveu um período, assim, de namoro tendo muito cuidado com o que a gente tinha que fazer para não cair em tentação, para sempre estar vivendo a castidade e tudo mais. Então, eu não casei com ele rápido por causa da castidade, não teve nada a ver com castidade, na verdade. A minha decisão de casar com ele foi porque eu vi que, primeiro, era aquilo que Deus me pedia na minha circunstância, na minha história, naquele momento da minha vida, e segundo, que de fato a gente daria muito certo, que a gente tava, assim, a gente tinha muitas afinidades, muitos valores, eu não via por que demorar mais pra casar, né? Enfim, então não teve nada a ver com castidade, da mesma forma ele, quando ele me conheceu, ele já vivia a castidade, ele não começou a viver a castidade por causa de mim, entendeu? Ele viveu a castidade porque ele era católico, simples assim. Então isso é uma coisa que eu acho importante se você é nova, né, tá procurando um rapaz ali pra se relacionar, tenta achar alguém que busque viver a castidade antes de te conhecer, porque isso vai fazer muita diferença no namoro. Quando os dois querem viver a castidade, os dois vão ver as ocasiões que precisa fugir, que precisa parar, sabe? Os dois vão estar ali pensando, não, isso é um bem precioso, a gente precisa lutar por isso. Não vai ser só um lutando pelos dois, porque é muito difícil mesmo. Mas quando é os dois, a coisa fica mais leve, a coisa flui melhor. E óbvio, você tem que achar alguém que você tenha atração física, tenha atração sexual. Isso é o básico, né? Porque você vai casar com aquela pessoa, você precisa ter atração sexual por ela. Mas você guardar a preciosidade, né, da castidade, você guardar a si mesmo, guardar o seu corpo somente para o seu esposo ou para sua esposa, gente, isso é a coisa mais linda do mundo. É maravilhoso. Hoje em dia que eu sou casada com meu esposo, eu sei que eu sou a única mulher da vida dele, ele é o único homem da minha vida. Não tem palavras para descrever como isso é belo, como isso é bonito, sabe? Como eu me sinto tranquila em saber que só ele tem acesso à minha intimidade, assim como só eu tenho acesso à intimidade dele. E quando eu digo intimidade, gente, é todo o ser dele, não é somente a parte física, não é somente o corpo, mas é a alma, é o coração, sabe? Existem coisas do meu coração que só ele conhece, só ele vai conhecer. Assim como existem coisas do coração dele que só eu conheço. E essa é a maravilha do matrimônio, é ambos se conhecerem tão bem que ali, na hora do ato sexual, a união dos corpos vai representar a união das almas deles, né? Então isso é muito bonito. E se você tá vivendo esse período de esperar em Deus, esse período de estar ali, será que eu vou achar alguém? Não importa a sua idade, sabe? Confia em Deus, entrega para Deus, que se for para você conhecer alguém, no momento certo você vai conhecer alguém. Mas não fica simplesmente parada, esperando alguma coisa acontecer. Sabe, vai atrás de se tornar uma pessoa interessante, de buscar virtudes, de rezar, de se envolver em projetos, de, sei lá, estudar, fazer coisas diferentes, para que você seja uma pessoa interessante. Quem sabe aí você vivendo, aliás, é assim, né? Quando a gente tá saindo, a gente tá vivendo, a gente tá, sabe, assim, buscando se aprimorar, buscando se desenvolver, de repente a gente conhece alguém que tá nesse mesmo caminho e aí as coisas fluem e as coisas dão certo. Então, sabe, não se deixa abater pela dificuldade. Às vezes as pessoas ao seu redor podem te zoar, falar assim, ai, por que você tá fazendo isso? Que careta, em pleno século XXI fazer isso. Eu ouvia muito isso e muitas vezes assim, tipo, ai, por que você não vai lá e não saca aquele menino? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Eu falava simplesmente, não, sabe? Porque não é isso que eu quero fazer, não é isso que eu quero pra minha vida. E hoje, gente, sendo casada, como eu falei, tendo meu esposo e tendo essa relação tão bonita que a gente tem, eu vejo que isso só foi possível pela castidade, sabe?
E principalmente nos períodos de resguardo, por exemplo, meu esposo sempre soube respeitar o meu corpo, sempre me olhou não como um pedaço de carne, como um objeto, mas como uma pessoa humana digna de amor, sabe? E isso é muito importante porque principalmente os homens, né, eles têm uma cultura muito sexualizada, a nossa cultura sexualiza muito os meninos desde cedo, é muito difícil um menino guardar a castidade. Quando ele fala que guarda a castidade, então as pessoas acreditarem é mais difícil ainda, né? Mas é possível, sabe? E é possível que você encontre alguém assim e não se deixe, assim, levar por pessoas que dizem que você nunca vai encontrar. E é muito importante, sim, a gente guardar a castidade, porque isso vai determinar o nosso casamento, né? A gente tem esse olhar um pro outro de amor, de carinho, de conhecer um ao outro, de entender os períodos que precisa ali de resguardo e tudo mais, de se respeitar, né? O meu marido não me olha como uma escrava sexual, como um objeto. Ao contrário, como eu falei, ele me olha como alguém que merece amor, merece respeito, que tem dignidade. E essa dignidade, ela precisa nortear tudo na vida do casamento. E você, esse olhar puro para o outro, esse olhar de dignidade com a pessoa do outro que você está se relacionando, só vem através da castidade, sabe? A castidade, ela norteia o nosso coração para aquilo que realmente importa na pessoa, para a dignidade, para o valor que aquela pessoa tem. Então, é muito importante viver a castidade, é muito importante você buscar purificar o seu olhar para que você não olhe para as mulheres, por exemplo, como um objeto, para que você não queira. Imagina você, mulher, ser casada com um homem que você descobre, sei lá, que ele é viciado em pornografia, ele vai querer reproduzir coisas horríveis lá que ele vê nessas coisas com você e vai ferir totalmente a sua dignidade, porque você não merece passar por isso, sabe? Nenhuma mulher no mundo merece. E, gente, é muito importante que a gente procure rapazes que guardem a castidade antes mesmo de nos conhecerem, porque hoje em dia é cada coisa loucura que tem por aí, né? Então você precisa encontrar alguém que também saiba valorizar o seu coração, que saiba cuidar do seu coração. Você é uma filha preciosa, amada de Deus, você tem a dignidade que Deus te deu e ninguém pode te tirar. Então você não pode deixar que uma pessoa te trate como se você não fosse pessoa, como se você não fosse digna de amor, sabe? E a castidade é isso, a castidade é eu amo tanto você que eu só vou acessar a sua intimidade, né? Aquilo que você tem de mais precioso, que é a nossa intimidade, o nosso corpo, a maneira que a gente fica ali despido na frente de alguém 100%, eu só vou acessar isso quando a gente casar, né? Quando a gente tiver um matrimônio, quando eu prometer pra você que eu vou ficar com você pra sempre, aí você tem essa segurança de saber que não, ele é digno o suficiente pra mim, sabe? Então, eu acho que é isso. Quando você encontra alguém que te respeita e te ama dessa forma, e a pessoa tá ali disposta a assumir você no altar, a assumir tudo que a vida pode dar pra vocês dois, essa pessoa é digna de ter o seu corpo, essa pessoa é digna de que você entregue para ela a sua preciosidade, que é a sua intimidade. Hoje em dia é muito banalizado o nosso corpo, é muito banalizado a nossa intimidade, como se não fosse nada. Ai, sai por aí, dorme com qualquer um, perde a virgindade com qualquer um, vai, sei lá, morar com o namorado, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E, gente, se você não é católico, óbvio, faz o que você der da tua vida, mas eu tô falando aqui com católico, sabe? O quanto que com cristãos, né, no geral, o quanto que é importante a gente ter essa noção de que o nosso corpo é sim precioso, não cair nessas falácias do mundo de que não é precioso, de que não é algo importante. Gente, é muito importante você guardar a sua castidade quando você tá esperando, e depois no casamento também a castidade vai ser o quê? Vai ser eu ser totalmente fiel ao meu esposo. Eu cuido muito de coisas assim, pra não ficar olhando se passa alguém sem camisa, coisa do tipo, eu não olho, desvio o olhar. Ai, por quê? Porque qualquer pessoa que passar na rua, você vai trair seu esposo? Não é isso, gente, é por respeito a ele. Eu não quero que meu esposo fique inseguro, achando que qualquer pessoa que passar eu vou ficar olhando, sabe? Eu acho isso tão desrespeitoso com a pessoa. Então, sabe, é você cuidar pra você não ter tipos, não dar abertura pra certos rapazes, não ter certas conversas com as pessoas, cuidar, né, saber que, ah, não, meu esposo me contou uma coisa, gente, aquilo ali é da intimidade dele, eu não vou sair espalhando pra todo mundo, vou guardar só pra mim, sabe? É esses tipos de coisa. Então, assim, esperar em Deus é difícil, é um período difícil. Você viver castidade não é fácil quando você é solteiro, quando você namora, quando você é noivo. É muito difícil, mas é somente a castidade que é capaz de purificar o seu olhar para que quando você se case, você enxergue o outro como uma pessoa e não como um objeto.
sabe? Que você tem um amor, assim, de quem realmente ama, um amor puro, um amor que quer levar pro céu, um amor que vai saber respeitar, um amor que vai saber cuidar, que vai saber olhar pro outro como alguém que tem a dignidade própria e não somente alguém para satisfazer os seus desejos, sabe? E também, claro, quando você vive a castidade no namoro, você tem essa vantagem de que vocês se conhecem, vocês conversam, vocês colecionam memórias, momentos juntos, vocês conseguem falar muito mais, porque quem não vive a castidade no namoro vai se deixar cegar por coisas sexuais, às vezes corporais e tudo mais, né? E vai acabar não conhecendo a pessoa. E vai acabar assim, fechando os olhos para coisas óbvias, que aquela pessoa tá sendo ruim para você, mas a pessoa tá tão apegada, tão apaixonada, eles já fizeram tudo que tinha que fazer na questão da castidade, aí a pessoa já não tem mais o que pensar, ela, não, já amo ele, é isso aí mesmo. E às vezes não, sabe? Então quando você guarda isso tão precioso, você tem até essa autonomia maior para dizer, não, essa pessoa não é para mim, ou sim, essa pessoa é para mim. E você entrar num casamento assim, conhecendo melhor, né, a pessoa que você tá, porque vocês conversam, porque vocês não têm essa coisa sexual envolvida, sabe? Isso é muito legal, porque vocês criam uma conexão muito mais genuína, para que quando vocês entrem no casamento, vocês entrem já com essa conexão estabelecida. Então, isso é muito, muito, muito bonito, tá? E essa é a mensagem que eu queria deixar, gente, que é difícil sim, mas Deus, ele sempre, sempre, sempre sabe do nosso coração e vai nos cuidar, né? E se você tem esse sonho de se casar, esse sonho de encontrar alguém, saiba que no momento certo Deus vai mandar a pessoa para você. Então, seja firme, continue vivendo a castidade, que você vai ver que vai dar tudo certo pra você, tá? E é isso, gente, esse é o vídeo de hoje. Se você se identificou com esse conteúdo, se inscreve no meu canal para mais vídeos e não se esquece de deixar o seu comentário. Me conta o que você pensa sobre isso, se você concorda ou se você discorda. E tchau, até o próximo vídeo!